Muito boa noite, pessoal. Tudo em ordem com vocês? Tudo certinho? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Espero que sim. Assim como a gente sempre faz toda semana, mais uma noite de live em casa. Uma live bem especial, num horário um pouquinho mais tarde, mas para se adequar à nossa entrevistada, que vai ser muito especial, bacana demais falar com ela na noite de hoje. Não tenho a menor dúvida. Paloma Poeta. Vai ser muito legal essa live hoje. Esse bate-papo que a gente vai ter de casa para casa. A Paloma é da nova geração do jornalismo, é uma menina incrível. A gente já trocou alguma ideia agora em off, conversou, mais ou menos estipulou como que vai se dar essa live de hoje. E vai ser especial demais ter a presença de cada um de vocês aqui na noite de hoje. Agradecer a todo mundo que está entrando agora aí. Já estou vendo aqui o Matheus, Carolina, Cleiton, Leni, Renato. Que legal, legal ter a presença de cada um de vocês. Espero que vocês curtam bastante, porque eu estou bastante ansioso por essa entrevista que eu tenho certeza que vai ser especial demais, 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 demais. É um projeto que está alcançando uma dimensão muito grande. A gente tem conversado com pessoas muito legais, muito interessantes, e eu tenho certeza que a noite de hoje vai ser mais especial ainda, porque se confirma todo esse trabalho, todo esse alcance, né, que essas lives têm. Então você que está entrando agora aí, clica ali no aviãozinho, manda pro pessoal aí dizendo que a live começou, né? Porque estamos ao vivo aqui de casa para fazer essa live muito bacana e especial demais. Espero que vocês todos acompanhem, que vocês interajam, pode mandar pra gente ali o seu recado, mandar ali a sua notificação. Já separei algumas perguntas para fazer para Paloma hoje, vai ser especial demais, 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 demais. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante mesmo. Agradecer cada um de vocês, o carinho que vocês têm dado pra gente, seja nos pensamentos, nas lives. Que legal demais esse carinho. Há pouco ali, só respondendo até o João ali que perguntou, há pouco a gente fez o sorteio do livro, né? Ontem a gente tirou um pouco de dia off, a minha filhinha estava de aniversário, a gente tirou um pouquinho de dia off aqui pela cidade, e aí por questões técnicas e de deslocamento a gente não conseguiu fazer a tempo. Mas a promoção já rolou, tá lá nos meus stories o vencedor. Agradecer demais a presença de cada um de vocês. Paloma já se faz presente. Vou adicionar ela na conversa para a gente começar esse bate-papo de casa para casa, porque vai ser especial demais, demais, demais. Para que a gente comece então esse bate-papo, porque vai ser assim, ó, eu tô ansioso demais. Tenho certeza que vai ser legal demais, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Tudo bom, Paloma? Tudo em ordem? Oi, tudo certo? tudo bom? Tudo Me escuta bem? certinho? Tudo em ordem? Tudo certo, tá me ouvindo Tudo direitinho? certo? Também tô te ouvindo normal, só deixa eu ajeitar minha câmera aqui, porque eu vi que ela ficou alta demais aqui. Agora tá mais enquadrada certinho. Como estamos? Como é que está Porto Alegre? Você está em Porto Alegre? Onde que você está nesse momento? Como é que está a temperatura por aí? Porque Santa Maria, deixa eu olhar até aqui, para mim não mentir, 8 graus. Caiu de novo, estamos no frio de novo em agosto, como deveríamos já estar. Tá frio aqui também, tá chovendo, tô vendo a chuva aqui na janela. Não tá tão frio, tá uns 11 mais ou menos, mas tá frio também. E, enfim, depois de alguns dias aí que a gente teve de calorzinho, esse frio pega a gente de surpresa, assim, né? Haja saúde, porque, nossa, ainda mais fazendo reportagem na rua, a gente fica encarangado mesmo, que nem o gaúcho diz, né? Haja casaco pra aguentar nesse frio todo. Com certeza. Não, e não só isso, né? É aquela questão, né? Tu sai de manhã com o casaco, tira o casaco no meio da tarde, bota o casaco de noite de novo, né? A gente que vive aqui o sul sabe muito bem como é que é essas temperaturas, né? E Santa Maria, né, particularmente falando também, a gente vive nessa... Porque Santa Maria, né? Eu sempre costumo comentar com o pessoal, geralmente quando a gente começa, e esse início de conversa apenas para juntar a galera e o Instagram até mesmo ajeitar tudo certinho. Mas Santa Maria, ela tem os extremos, né? A gente acorda de manhã com menos um grau e de tarde já está em 20, né? E de noite já está de novo lá com 6 graus, assim como está agora, e depois meia-noite um pouquinho mais frio ainda. Mas é particular aqui do sul, né? E principalmente do centro do estado, realmente. Uma chuvinha o dia todo aí, com certeza, mas quero te agradecer imensamente a tua disponibilidade, o teu carinho por estar com a gente na noite de hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, especial demais essa troca de conhecimentos, essa troca de interatividade. Muito obrigado, porque eu sei do teu corre-corre também. Não, imagina, eu que agradeço aí a lembrança, o convite, enfim, e aqui é o efeito cebola, né? A gente já vai com várias roupas, várias camadas de roupa, não dá, gaúcho aprende uma coisa e quem vem para o Rio Grande do Sul aprende uma coisa rápido. Não dá para ir de pijama por baixo do casaco aqui no sul, porque em algum momento do dia, mesmo no inverno, vai ter que tirar.
E aí tem que estar preparado para a roupa de baixo ser apresentável também. Com o efeito cebola, em algum momento vai acontecer. Com certeza, com certeza. Não, assim, ó, eu assino embaixo, porque a gente, né, que acaba tendo, né, por exemplo, uma roupa um pouco mais social, alguma coisa assim, geralmente tu quer botar alguma roupa por baixo, enfim. Aqui eu tô em casa, né, nesse momento, então aqui eu tô com a liquefação ligada, o ar tá ligado, tá quentinho aqui, tá fora, lá fora que tá frio. Mas a gente, quando sai pra rua, né, bota casaco, bota manta, bota um monte de coisa. Então, mas não dá. Eu concordo contigo plenamente, é difícil e tem que se adaptar a essa temperatura louca que é o sul, mas que a gente gosta bastante. Eu, particularmente, eu gosto bastante dessa temperatura e essa época, principalmente do ano, é bem legal, principalmente quando a gente pode e deve, nesse momento todo pandêmico, ficar em casa também, né? É, verdade. Com certeza. Bom, Paloma, eu vou fazer um pequeno corte, tá? Só para apresentar, fazer uma pequena abertura e a gente começa o bate-papo de casa para casa, para que a gente consiga, então, interagir. Então, a gente começa nesse momento, tá bom? Combinado. Certinho. Olá, seja muito bem-vindo ao Live em Casa. Esse é o 14º episódio de um projeto que deu mais que certo, super certo. Eu preciso agradecer a interatividade e a recepção de cada um de vocês que está nos acompanhando nesse projeto ao longo de todo esse tempo. Um projeto que começou lá em abril, a gente faz hoje a 14ª edição. Obrigado a todos que estão aí. Essas entrevistas, elas têm como objetivo conversar com profissionais nas mais diferentes áreas, entender, né, qual é os desafios, as dificuldades, aprendizados, o que eles estão passando em meio à transformação do mundo que a gente vem vivendo por causa, obviamente, da pandemia. Me chamo Daniel de Lima, para quem não me conhece, e na noite de hoje eu tenho a honra de receber e conversar com uma das jornalistas da nova geração. Falo da jornalista e repórter da Record TV, aqui no Rio Grande do Sul, e assim, ó, uma honra imensa para mim ter conseguido falar contigo, chegar até você, é um carinho enorme, tenho que te agradecer, e tu vai ouvir várias e várias vezes esse agradecimento. Paloma Poeta, que honra, muito obrigado pelo teu carinho, disponibilidade, o teu tempo. Tu acabou de apresentar o jornal e veio para falar com a gente, isso para nós é uma honra, é demais para mim, muito obrigado mesmo, de coração. Imagina, a honra é toda minha pela lembrança, enfim, por fazer parte desse projeto e principalmente por poder bater um papo sobre algo que eu amo, que eu sou apaixonada, que é o jornalismo. Ainda que em tempos diferentes, tempos estranhos, mas é uma honra. Com certeza, a honra é toda nossa, pode ter certeza disso. Apresentar um pouquinho desse currículo, e tu me corrija se eu estiver enganado, a gente faz um trabalho de clipagem, a gente como jornalista que vai atrás das informações para poder localizar. Tu és natural de Porto Alegre, de 50 quilômetros de Porto Alegre, formado em jornalismo pela PUC, Universidade curso de Direito. Acho que a conexão da Paloma caiu um pouquinho. Deixa eu ver se ela volta, só para a gente brincar aqui. Tá me ouvindo agora? Acho que a tua conexão caiu um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui. Vamos esperar ela voltar, porque daí a gente alinha a conexão. Só para fazer essa apresentação dela, para ficar bem legal. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Acho que agora vai melhorar. Talvez o meu Wi-Fi não estivesse tão bem aqui onde eu tô. Acho que agora no 4G a gente vai ficar melhor. Tá melhor a minha? Tudo bem. Tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo um pouquinho quadriculado, normal, a questão da conexão, mas eu tô te ouvindo ainda sem problema nenhum. Tá. Consegue me ouvir normal? Tu tá meio quadriculado para mim também, mas eu acho que agora, daqui a pouquinho, ele ajeita. Vamos ver, vamos testar. Tá, não tem. Vamos se adaptando. Tecnologia para isso, não tem como a gente fugir dela, né? E ainda para nos prejudicar, vamos dizer assim, chove aqui no Rio Grande do Sul, chove em todo o estado, então por isso também afeta um pouquinho essa conectividade. Pedimos desculpas até quem está acompanhando a gente aí. Mas como eu estava falando, né, tu és natural de Porto Alegre, tem toda a tua base familiar em São Jerônimo, que é uma cidadezinha próxima de Porto Alegre, cerca de 50 quilômetros mais ou menos. É formada em jornalismo pela PUC, na Universidade Católica, em 2013, e nesse corre-corre, nessa muvuca toda, ainda cursa Direito, atualmente, né? Não sei como é que tu acha tempo, depois tu vai contar pra gente, até curioso estou. Na tua carreira, tu passou pela RBS TV e TV Com como assistente de conteúdo até 2013, foi repórter da TV Bandeirantes até 2015, até ingressar, então, na TV Record
obviamente, lá em 2015 e até hoje. São só 7 anos, né, de estrada, 7 anos, né, de conhecimento para compartilhar com a gente. Assim, ó, já é uma bagagem, né? Já tem toda uma trajetória, já tem tudo, né? Já entendeu, já passa até pela chamada quando a gente convida e lança o card ali, do estúdio para rua, rua para estúdio, já passou por várias e várias reportagens. Como é que é essa muvuca? Como é que é esse corre-corre e ainda achar tempo para cursar direito, menina? Conta pra gente. Te apresenta para quem não te conhece. Quem é Paloma Poeta, para o pessoal te conhecer também. Olha, é uma pergunta bem complexa, viu? Quem é a Paloma Poeta? Tô tentando responder até hoje, tô descobrindo. Recém completei 28 anos de vida, ainda tô na minha fase de descobertas. Esses tempos me perguntaram, assim, quem é a Paloma? Eu falei, olha, eu costumo me descrever como uma canceriana perfeita, porque eu sou uma pessoa, principalmente em tempos de pandemia, extremamente emocional. Sou muito mais emoção do que razão, muito mais coração do que razão. Sou super família. Sou uma pessoa muito perfeccionista. Como toda boa gaúcha, sou um pouco faca na bota, que nem a gente diz aqui no Sul. Então, assim, quando eu quero muito uma coisa e quando, né, enfim, quando eu boto uma coisa na cabeça, meu pai me deu um apelido quando eu era criança, que eu amava Asterix e Obelix, e eles tinham um cachorro que chama Ideia Fix. Então, meu pai dizia, ela vem Ideia Fix. Quando eu boto uma coisa na cabeça, ninguém tira mais. Então, assim, é uma pessoa bem complexa, a Paloma, tá? Mas sou bem perfeccionista. E gosto muito de jornalismo, assim. Sou uma pessoa que é difícil desligar também, às vezes, um pouco do trabalho. É um exercício diário. Porque, claro, o jornalista, ele assiste TV, ele assiste notícias já pensando... Às vezes até tá fora do trabalho, manda mensagem para a produção. Vocês viram que aconteceu isso? Manda vídeo. Tá sempre pensando nisso. É difícil a cabeça estar longe do jornalismo. A gente fica nisso 24 horas por dia. E aí a Paloma decidiu também há uns 2, 3 anos, tô no meio do curso, fazer direito. Porque chegou um momento que eu achei assim que eu tinha, profissionalmente, eu precisava... Enfim, eu acho que a gente está sempre num ciclo de aprendizado. E eu precisava de mais conteúdo. E aí eu comecei a pesquisar. Queria muito fazer uma pós-graduação. E nada despertava em mim, assim, aquela vontade de voltar a estudar, sabe? Nada, assim, E aí eu perguntava para as pessoas, já fez essa pós? Já fez esse mestrado? As pessoas iam me dizendo assim, fiz, achei legal e tal. E eu pensei, quer saber? Nada vai me dar mais conteúdo e bagagem para fazer o meu trabalho do que uma faculdade de direito. A gente faz o tempo todo coberturas de julgamentos, de casos, e eu senti que eu precisava desse conteúdo também. Para conseguir transmitir para quem está em casa um conteúdo que é extremamente complexo, mas que não podia ser. Precisava ser fácil de entender. E aí foi a minha surpresa quando eu me deparei, assim, com 1 ano de faculdade com o julgamento do caso Bernardo, o júri do caso Bernardo. E acabou se tornando, assim... Eu ainda não tinha muito conhecimento jurídico, mas jornalista também aprende a ser cara de pau. Então, eu já tinha feito os contatos com professores, eu tinha o meu caderninho com algumas coisas anotadas, o básico do direito penal, tinha o meu código penal, e eu fui com o meu caderno anotado, contato dos professores, o código penal, e aí eu fiquei com aquilo e mandava mensagem, e perguntava, e estudava, enfim, foram dias, foi uma semana inteira de júri completamente imersa nisso, e aquilo me fez perceber que eu tinha feito a escolha certa. Então, assim, é muito puxado. Não é fácil fazer uma segunda faculdade, principalmente direito, tem que estudar muito e é muito puxado. Os professores cobram num nível de exigência muito alto, muitas vezes. Tem que ler muito, tem que ter tempo. E, enfim, às vezes a gente tem que dar uma choradinha e dizer, olha só, eu trabalho com jornalismo, às vezes a minha vida é meio corrida, por favor, me dá uma ajuda. Os professores entendem, dão essa ajudinha e tal. Não aliviam na hora da nota, mas eles dão uma ajudinha de tipo, tá, o que tu perdeu na matéria? Vamos ajudar a acompanhar. Então, tem que querer muito, tem que querer muito, e tem que gostar muito. E eu gosto muito do direito também. Então, a gente vai dando um jeito. Vai dando um jeito. Dá uma surtada, às vezes, em casa, em fase final de semestre. Aí, família, noivo, todo mundo dá aquela ajuda para segurar a barra. Mas é muito puxado, sim. Tô vendo ali que estão perguntando como faço para conciliar com o trabalho. Antes eu trabalhava de manhã, então era assim, chegava em casa meio-dia, me liberava do trabalho meio-dia e 15, às vezes eu ia direto para a faculdade, almoçava lá,
Às vezes eu passava em casa muito rápido, comia a primeira coisa que eu via e corria para a faculdade, porque a aula começava às 2 da tarde. E aí eu ficava lá até às 6, às vezes até às 8 da noite, voltava para casa, tomava banho, jantava, caía dura no outro dia, 5 da manhã, trabalhando de novo. Então, tem que querer muito, é o que faz a gente não desistir, assim, sabe, dar conta das coisas. Agora meu horário mudou de trabalho, eu ainda não sei como vai dar para conciliar tudo isso, mas por enquanto as aulas estão online, então eu dou um jeito de Sim, estudar quando eu não estou trabalhando. Tá dando sim. certo por enquanto. Não, a gente vai se adaptando. Eu acho que essa que é a grande verdade. Eu acho que o ser humano ele tem um grande poder de se adaptar, né? Eu acho que a situação toda, né, da pandemia fez com que a gente reaprendesse muitas coisas. O próprio projeto, ele começou como um projeto experimental, né, inicialmente pela instituição. Deu tão certo que nós já estamos agora independentes, digamos assim. Mas lá atrás era a maneira que a gente tinha, né? O jornalismo, no 7º semestre que eu me encontrava, agora o 8º, que não começou ainda por causa da pandemia, né? Volta, acho que dia 17, se não me falha a memória, que é o meu último semestre. Mas a gente tem que se adaptar, não tem muito o que fazer, né? Então eu imagino no direito, ou outros cursos, enfim. Mas eu te pergunto mais pelo sentido, porque realmente o jornalismo ele tem que ler, ele tem que escrever e ler, né? O direito mais ainda, né? Se a gente já lê muito no jornalismo, imagina no direito, porque são muitas regras, leis, enfim, a Constituição. Bom, eu nem faço ideia, porque não é um campo realmente que eu atuo diretamente, mas eu só imagino esse corre-corre ainda ter a questão, porque eu também trabalho, né? Tenho minha rotina de trabalho também, né? Não sou apenas acadêmico. Então eu te entendo perfeitamente, e assim como você também tem professores e mestres aqui que a gente consegue conciliar, porque não há outro jeito. E ainda tem um adendo de uma filha pequena, mas é coisas que a gente tem que se adaptar e o ser humano tem que fazer isso, não adianta. Para tua rotina, a gente falou muito, né, de te apresentei, enfim, para o pessoal que não te conhece, enfim, tu trabalha mais aqui local no Rio Grande do Sul, obviamente. Alguma coisa, obviamente, vai para a grande rede na questão nacional com a Record, obviamente, né? Mas dentro da tua rotina do jornalismo, o que tu acha que é mais difícil? É diferente noticiar algo da rua, estar em campo, do que estar no estúdio? Tem algum desafio que é mais fácil, mais difícil? Ou para ti que está nesse corre-corre há 7 anos, é muito natural isso, independente do local onde você esteja? Já me perguntaram, assim, o que eu gosto mais, sabe? E eu acho que é muito difícil de responder. Eu acho que as duas coisas são muito desafiadoras e muito gostosas de fazer justamente por isso. O grande desafio da rua é lidar... Das duas formas, tem que saber lidar com os imprevistos. Porque o improviso é essencial para qualquer coisa ao vivo, seja na rua, seja no estúdio. Saber lidar com uma situação que não está no script é essencial, porque pode acontecer tanto no estúdio, né, enfim, surgir alguma coisa, um ao vivo cair, alguma coisa acontecer, até mesmo o TP cair, né, que é aquilo que a gente lê, enfim, Sim. Pode acontecer. Como também pode acontecer na rua, de alguém até mesmo invadir um ao vivo, de surgir uma situação, tá ali para mostrar uma coisa, surge outra. Então isso é preciso ter, a questão do improviso. Agora, a rua, eu acho que ela é mais desafiadora por estar no local onde a coisa está acontecendo. E também por isso ela acaba se tornando mais gostosa para o jornalista, de uma certa forma. Porque tá no local da notícia, sabe? Sim. Principalmente quando a gente chega com o fato acontecendo, não depois, para recontar uma história. Mas quando a coisa está acontecendo, e esse é o que eu mais gosto de fazer, ao vivo com a situação acontecendo. Ali é maravilhoso, assim, ter aquela sensação de poder levar para quem está em casa exatamente uma situação, conseguir descrever, levar o sentimento, levar tudo aquilo. E também é preciso ter um tino muito rápido de se dar conta, de puxar um entrevistado, de correr atrás de uma informação, com tudo aquilo rolando exatamente naquele momento, né? E é uma adrenalina, é uma coisa tão boa que eu brinco, é uma sensação de montanha-russa. Parece que a gente, assim, na hora que vai, a gente não sabe nem se respira, se pensa, se fala. E quando termina, a gente brinca, posso ir de novo? Porque é tão bom, tão boa essa sensação, sim, que vira mesmo, a gente diz que a televisão é uma cachaça, e é mesmo, porque quando termina isso, a gente quer fazer isso de novo. E ao vivo, para mim, uma matéria bem elaborada, bem produzida, com texto bonito, é muito boa de fazer, de depois sentar em casa e assistir o resultado. Agora, a televisão ao vivo, ela
tem essa emoção, adrenalina, que nada se compara. Para mim, o ao vivo é aquilo, tá ali, tá na hora, e não tem como corrigir, não tem como fazer talento, conteúdo, informação, sabe? Não tem assim, não tem maquiagem. É o que está Sim. acontecendo. Concordo, não, concordo plenamente contigo e a gente que está no meio acadêmico sai fazer muito trabalho disso, claro que não coberturas, né, tão grandes, né, como vocês que estão no meio diretamente, mas já dá aquela adrenalina, já dá aquele frio na barriga. Muitos me perguntam, né, poxa, mas tu acha que, como é que é estar numa bancada, como é que é pegar o microfone? E aí aquela coisa, né, poxa, será que eu pergunto isso, será que eu não pergunto aquilo? E é bem como mesmo você diz, quando tu liga a câmera, tu tá numa transmissão, como é o que a gente está fazendo agora aqui, não tem. Eu gostei da tua frase, eu sou muito. Eu gosto muito de pegar detalhes, né? Não há maquiagem, e não tem maquiagem, né? É ao vivo, estamos ao vivo aqui. O que acontecer, se passar um carro agora aqui na rua, vocês vão escutar. Vai atrapalhar a transmissão? Vai. A internet vai estar lenta ou tá com algum problema, como a gente teve agora no início? Vai acontecer. Isso é natural e não tem como fugir. E é bacana demais, porque realmente existe o frio na barriga, existe isso, mas eu acho que é o que move, né? Pelo menos no meu ponto de vista, é o que nos dá esse a mais, né? Para poder seguir transmitindo, seguir falando, contando histórias, que é o gancho para a próxima pergunta, né? Que eu tenho para te fazer. É isso que te move? É contar histórias, descrever fatos, transmitir para as pessoas a tua sensação de estar em loco em alguma coisa? Como é que é essa rotina de preparação antes de uma transmissão ao vivo, então, já que é o que a gente está falando agora? Eu tento assim, com todas é isso, é tentar passar. Tem uma fala que é de um professor meu da faculdade, que eu digo para ele que eu me apoderei dela. Eu sempre brinco com ele e até hoje a gente se fala, que é o professor Fabian Tchekanoff. Sempre digo para ele, Fabian, eu me apoderei da tua frase porque eu acho que ela resume jornalismo. É uma frase que ele disse para formandos de uma turma que não era minha. Eu falei, olha, não foi para minha turma de formatura, mas eu vou fazer de conta que foi, tá? Porque eu gostei muito. Então eu sempre digo que a frase dele é assim, ele disse, seja os olhos, os ouvidos e a boca de quem está em casa. Então, se eu estou na minha casa e não posso estar no local onde aquilo está acontecendo, eu preciso representar aquela pessoa que está lá. Então, eu preciso fazer a pergunta que a pessoa está lá, que gostaria de estar fazendo no meu lugar, né? Preciso representá-la à altura e levar para ela tudo que ela gostaria de saber. Então, quando eu penso assim, nossa, essa informação ficou incompleta, eu não cumpri a minha missão. Se eu estivesse em casa, sentada, e quisesse saber o que está acontecendo, o que eu precisaria ouvir? O que eu gostaria de ouvir? Quais são as informações que eu precisaria receber? Que perguntas eu preciso? E eu penso nisso, eu penso no telespectador que está sentado em casa, todas as informações que ele precisa receber, e penso em estar representando ele, porque ele obviamente não pode ir até lá, então eu preciso fazer. E aí, partindo para isso, eu não gosto muito de papel, de celular, enfim, de tudo muito escrito. Eu gosto de esquema. Então, eu coloco normalmente algumas palavras-chave, tópicos, para eu não me perder, porque às vezes a memória também trai um pouco a gente jura que vai lembrar de tudo, não lembra. Então, algumas palavras-chave que eu posso acabar esquecendo, só para eu lembrar. E a partir daí, vai para ficar mais conversado, assim. Eu não escrevo muitas perguntas, são mais, assim, tópicos. Então, por exemplo, horário, como aconteceu, essas coisas. E a partir daí, se eu me perder, ficar pensando, acho que está faltando alguma coisa, eu dou só aquela coladinha rápida do que faltou e dali eu toco. Porque também, às vezes, eu acho que, assim, é uma bengala muito boa ter uma colinha, mas às vezes perde essa informalidade que é tão gostosa, de poder conversar com quem está em com o telespectador. De poder, sabe, de ficar mais conversado, mais gostoso, enfim, da pessoa sentir que tá na casa dela mesmo. Então, são todas as preocupações que eu tenho quando eu vou entrar ao vivo. Basicamente, seriam essas, assim. Não, e é muito bacana, né? Porque realmente a gente vive numa era tecnológica. Estamos conversando por um meio tecnológico que se difundiu nessa pandemia e vem a somar. E
E a gente até falava na semana passada, eu estava conversando com o Fernando Becker, da RBS, e a gente conversando, né, poxa, como é que vai se dar o pós, né? Porque a gente está dentro da pandemia, nesse momento, né, tudo acontecendo, e muito vai mudar, né? Mudou drasticamente já a maneira de noticiar, a maneira de fazer o jornalismo como um todo, e a gente, né, comentando como que vai se dar o futuro, porque a gente hoje vive bem no momento que a pandemia está ocorrendo e como vai acontecer no futuro. Então, é bacana demais, né, ouvir de ti, né, mesmo com toda a tecnologia possível, com o celular e tudo na mão, mas ainda tendo papel anotado, tópicos, essas dicas, né, eu acho que é interessante demais. E isso não é peculiar ao jornalismo, né? A gente, claro, sou aluno de jornalismo, estou entrevistando uma jornalista, óbvio. Vamos falar mais sobre jornalismo, mas isso não é dica apenas para jornalismo, né? Qualquer área de atuação. Acredito que até no próprio direito, né? Daqui a pouco, sei lá, algum julgamento, alguma coisa assim, o pessoal possa anotar tópicos para poder lembrar, porque realmente a memória é algo que falha e falha muito, né? Não concordo plenamente contigo quando você diz isso. Eu estava lendo, né, dentro do trabalho de clipagem, enfim, tentando entender um pouco Vou da só tua te história, até mostrar, para olha poder. só, para não dizer que eu tô mentindo, eu tô aqui no meu cantinho de estudo, tá? A quantidade de bloquinho que eu tenho. 1, 2, 3. Nossa. Então, assim, bloquinho é uma coisa que não falta aqui. Eu sempre tenho pelo menos um. Cada um é para um motivo, mas enfim, só para dizer que eu não tô mentindo. Ah, tá sempre Não. no celular e tal. Celular às vezes deixa a gente na mão, principalmente quem tem iPhone vai me entender. Acaba a bateria numa hora crucial e eu sou a rainha de ficar sem bateria. Então, né, seguro morreu de velho, eu sempre tenho um papel, uma caneta, um bloquinho, alguma coisa para anotar. Deixa eu contar bastidores, então. A live, geralmente, eu gosto de ser pontual, né? Se é 9 horas, é 9 horas, ponto, né? Eu comecei a live hoje 1 minuto atrasado, 9:01. Por quê? Porque eu me esqueci do cabo na tomada, que eu tava carregando, eu tenho um iPhone, enfim. E aí, poxa, não posso, eu tenho que trazer ele para cá, porque vai acabar a bateria no meio da live. Então, trazei 1 minuto por isso, contando bastidores, porque realmente é isso, tá aqui conectado no computador, aqui onde eu tenho meu TP, para poder fazer a entrevista contigo, então tá conectado aqui para poder não nos deixar na mão nesse momento. E outro detalhe também, que eu sou bastante detalhista, notei que tu tem ali um papelzinho amarelo atrás de ti, que deve ser um tooltip, alguma coisa para te lembrar de alguma coisa. Na tua parede lá atrás. Tem post-its que ficam aqui, porque às Exato. vezes a memória... Tem gente que me pergunta, mas como é que faz ao vivo e não esquece das coisas na hora de entrar ao vivo? Eu não sei. O meu cérebro ele é programado, tá? Pro ao vivo Sim. funciona, para qualquer outra coisa. Se tu me perguntar o que eu almocei, eu não sei, não lembro. Às vezes eu fico 2 horas procurando um óculos de grau, tá na cabeça. Então, assim, a minha memória, eu brinco que eu guardei toda ela para fazer ao vivo. O resto, eu não lembro de nada. Então, assim, se eu não botar post-its pela casa para lembrar que eu tenho que botar roupa para lavar, que eu tenho que fazer tal coisa, eu saio sem ligar a máquina, sem fazer absolutamente nada. Então, eu tenho post-its pela casa. Olha, então é mal de jornalista. jornalista. Não, e é mal de jornalista, porque assim, ó, eu sou, guardado as devidas proporções, eu sou metódico, né? Eu gosto, né, de organizar, né? Tu mesmo citou agora na questão do ter um organograma, um fluxo ali certinho, palavras, enfim, não deixa ser a mesma coisa. Se eu sair de casa agora com o objetivo de ir ao mercado, por exemplo, e no meio do percurso tiver um contratempo e ter que mudar o percurso, pode ter certeza que eu vou errar a entrada da rua 2 ou 3 vezes, eu vou parar em qualquer outro bairro, enfim, pode esquecer, eu vou chegar no mercado. Mas com uma meia hora de atraso, tranquilamente, porque eu saí programado para ir num lugar e eu mudei completamente minha rotina. Então, compactuo contigo exatamente, fica tranquila que é mal de jornalista, não tem problema nenhum. Mas assim, para nós entender, eu estava lendo sobre a tua história, enfim, tua trajetória, e tu tinha ambição lá no início do curso, ou quando saiu da faculdade em 2013, em seguir na área impressa, né? Tu és muito tímida, como eu li numa matéria, numa entrevista que você deu a um site ali. Como é que é para ti mudar isso, né? Porque agora tu não tá no impresso, tá no ao vivo, a gente, né, a tua imagem, ela é muito, né, divulgada, não há maquiagem, eu gostei dessa frase, vou usar ela bastante, não tem como tu mudar, enfim. Como é que é mudar esse conceito e sair daquilo que tu, sei lá, idealizou ao longo de 4 anos de formação para ir e cair dentro de um set de filmagem para fazer ao vivo ou na rua entrevistando as pessoas? Foi difícil essa transição? Como é que foi para ti isso? Assim, eu
na verdade, eu comecei determinada. Eu fui escolher minha profissão porque eu queria muito ler e escrever. Eu aprendi a ler e escrever muito nova, com 3 anos e meio. Então, eu tinha certeza, sempre gostei muito de ler, de escrever. Meu pai brincava comigo que não dava para deixar eu entrar em livraria, porque era prejuízo na certa. Então, assim, eu passava na frente de livraria, criança, ele já me puxava. Hoje, não. Aí tinha dias que tá, tudo bem, mas escolhe 2, 3, depois que terminar de ler todos, aí pode. Eu negociava em feira do livro, tinha um. Os pais davam, sei lá, 5, 10 reais, na época que 5, 10 reais dava para comprar livro em feira do livro. Os pais davam livro com a escola. E tinha mais um dinheiro pro lanche. E aí eu negociava com a professora. Eu dizia, por favor, deixa eu não comer para poder comprar um livro a mais. Não precisa contar para minha mãe. E aí ela ria e tal. E dizia, não, vamos fazer o seguinte, a gente vamos negociar aqui. Depois, no fim, ela contava para minha mãe, eu paguei o lanche da tua filha porque ela queria comprar mais um livro. Aí minha mãe, no fim, tinha que desembolsar mais dinheiro porque eu tinha gasto o dinheiro do lanche da professora, enfim. Ela tinha aberto a carteira para eu não ficar sem comer para poder comprar o livro. Mas então eu queria muito trabalhar com isso, com escrever. E aí eu pensei, quero ser escritora e tal, fui pensando, aí decidi que ia fazer jornalismo. E queria muito fazer jornal impresso. Foi quando eu acabei entrando na agência RBS, do grupo RBS. E lá a gente fazia de tudo. Assim, compra e venda de foto, tradução de matéria para o jornal impresso. Era uma porta de entrada para o veículo, né? Então, e aí sempre diziam, olha, quando surgir uma oportunidade de cobrir férias, tu me diz qual é o veículo do grupo que tu gostaria mais de ir e a gente organiza e tal, vamos ver se tem vaga. Eu sempre disse, gostaríamos de trabalhar no jornal impresso. Só que a vaga era muito difícil de surgir, de férias, de cobrir férias. E aí passou um tempo e disseram, olha, na TV Com tem uma vaga de férias para produção. Eu falei, nossa, nunca fiz produção de TV. Mas tá, vamos lá, tudo é aprendizado. Fui. E quando eu cheguei lá, não sabia fazer nada. E me expliquem, para quem que eu ligo? Como assim? Porque eu vi que todo produtor tinha um caderninho com um monte de contato. Eu não conhecia ninguém. Não era formada, estava longe de me formar. E aí eu era assistente de conteúdo, estava ali acostumada a traduzir matéria, publicar matéria no site e tal, fazer uma parte mais operacional. E aí eu fui produzindo, era 1 mês de férias. Quando terminou, olha, vai sair mais uma pessoa de férias, quer ficar mais? Falei, quero, gostei disso aqui. Aí fiquei mais 1 mês. Terminou 6 meses. Falei, tá, pode ser. E aí nesses 6 meses, olha, tem umas notas cobertas aqui para editar. Quer editar? Falei, tá, posso escrever meus textos? Pode. Aí fiquei. Nesse meio tempo, teve o incêndio da Boate Kiss. E aí eu fui para um plantão, que a gente ficou 20 horas no ar na TV Com, botando as pessoas no ar, enfim, no switcher. E ali eu vi que eu gostava muito de TV. Porque era uma coisa muito dinâmica, de ligar e colocar as pessoas no ar, e corre, edita essa imagem, faz isso. Aquilo era televisão ao vivo. E aí eu acabei ficando, fui experimentando de tudo. Um dia chegaram para mim e falaram, olha só, nossa repórter tá indo embora. Quer tentar reportagem? Eu falei, ué, vamos lá. Eles falaram, só um piloto, só um teste, vamos ver se tu te sai bem. Se sair bem, pode fazer. Então eu acabei fazendo reportagem, produção e edição. E foi uma experiência muito bacana. Então, assim, me deu um pouco de segurança, de uma certa forma, me tirou um pouco do medo, para que depois eu pudesse ir para a Band já como repórter. Fui experimentando um pouco da vida de reportagem antes de ser, de fato, contratada como repórter em um veículo de comunicação. Tu vê. Não, e é muito particular, eu acho que até é muito simples. Como é que eu posso chegar nessa palavra para poder elucidar o que está vindo na minha cabeça, né? Porque já é a 14ª entrevista que eu faço como independente, eu fiz 6 para a instituição, como projeto experimental, então são 20 lives, e boa parte deles tem como marco tudo que aconteceu, infelizmente, com a Boate Kiss aqui, né, na cidade, na qual, né, eu faço parte, enfim, para todo mundo que está acompanhando que é de fora.
E é muito sintomático, né? Porque realmente naquele dia, e eu vou te dizer mais ainda, né? Já são aí 8 anos, né, da tragédia, se não estou enganado, acho que é 8 anos, sim. E eu posso 7. dizer assim, 7? Eu não lembro agora exatamente se era 2013. 13 ou 12. 2013, 7 anos. E eu me recordo que na época eu trabalhava numa empresa aqui da cidade, que fica bem no calçadão aqui da cidade, e aquilo ali, me entendo pelo que eu vou dizer. Essa agitação, ter o mundo todo aqui como teve aqui na cidade, me fez querer o jornalismo. Eu entrei para o jornalismo em 2017. Né? Eu tenho outra formação completamente distinta, né? Para quem me acompanha nas redes sociais aí vê, eu sou analista de sistemas, nada a ver com jornalismo. Só que eu Nossa. sempre tive o desejo de contar histórias. Eu gosto de escrever muito. Tu falaste de livros agora há pouco, atrás de mim tem alguns aqui, não mostra todos, né? Porque eu também sou assim. Ó, e inclusive tem um aqui que eu nem guardei ainda, porque eu tô lendo, eu comprei ontem, só para ter uma noção, porque eu gosto também disso bastante. E ter esse contato e ver o que aconteceu no sentido da notícia sendo de qualquer maneira e com toda a emoção que teve, enfim, tudo que aconteceu e que infelizmente ainda não se resolveu e que é uma outra questão que a gente nem vai entrar no mérito, me fez querer, né, contar essas histórias. E eu conversava tempos atrás até, por que eu falo dessas 20 entrevistas que eu faço contigo hoje? Porque muitas delas citam, né, a Kiss como um marco na sua trajetória profissional, e isso é muito interessante. E eu tive o prazer e a honra de entrevistar a Daniela Arbex, né, que é uma escritora muito, muito especial e que fez o livro, né, Todo Dia Mesma Noite, aqui, contando, relatando a história não contada dessas famílias que, né, ainda têm, né, os seus filhos vivos na memória e sempre vão existir, enfim. Mas é muito legal esse marco, sabe? Porque eu estou aqui, vivo, né? Esse luto que vai ser eterno, nunca vai mudar. Até para quem não conhece, só para elucidar um pouquinho, no centro da cidade até hoje tem, né, uma tenda com todas as fotos de cada um dos meninos, né? Então a cidade nunca vai se recuperar disso, creio eu. Mas para nós jornalistas, falando do ponto de vista do jornalismo, para mim, por isso que eu abro de vários jornalistas, várias emissoras, de várias idades, né, de várias gerações, e volta e meia se tendo aí. Paloma, deixa eu te perguntar, como é que o mundo ele mudou, né? Eu acho que de dezembro para cá não tem como mudou. Eu acho que quando eu lanço o card ali na questão do novo normal, questão da pandemia, o coronavírus, o mundo tentando voltar ao normal de uma maneira ou de outra, seja em qualquer esfera, seja esporte, seja o próprio jornalismo, seja a área da saúde. A gente vê relatos da Europa conseguindo, né, voltar à sua maneira de, né, tentar viver normalmente, vamos dizer assim. Mas isso mudou, né? Impactou o mundo, impactou principalmente quem tem que estar na rua, jornalistas em geral, né, contando essas histórias. Como é que tu vê essa mudança, né, desse novo normal, desse novo momento que a gente vem enfrentando, obviamente correlacionado ao jornalismo? O que mudou para ti na tua rotina? O que tu, claro, além de se cuidar, além de, né, máscara, álcool gel e tudo mais, mas eu digo no teu dia a dia, isso impactou, eu creio eu, mas o que isso mudou na tua forma de talvez pensar ou até mesmo noticiar aquilo que tu vai transmitir na TV? Pois é, além assim dos cuidados que a gente tem, né, básicos, enfim, o álcool gel virou um companheiro essencial do carro e o isopropílico também. E em casa a gente Normal. tem o cantinho onde ficam as roupas e os sapatos quando chega. Tem um impacto emocional muito grande, assim, porque a gente está noticiando vidas e uma situação muito complicada. É complicada por vários fatores. Pelo fator da saúde, pelo fator da economia. Eu participo do jornal local da noite, que é justamente atualizando, pelo menos na maior parte das vezes, eu atualizo a situação no Rio Grande do Sul. É um exercício diário, assim, de tentar não pensar que os números são pessoas, mas eles são pessoas, né? Quando a gente fala, nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Sul registrou 55 mortes, 3.400 novos casos. É complicado. A gente desenvolve quase que um mecanismo, assim, psicológico para conseguir fazer.
Mas eu acho que essa é a parte mais difícil. É saber que a gente está falando da vida de pessoas que, né? É uma situação complicada, porque a gente precisa levar informação para pessoas, a gente não quer causar alguma pânico, histeria, enfim, nada disso, mas a gente precisa manter as pessoas informadas, ainda mais em um período muito complicado pela questão das fake news. E assim, dói para um jornalista, né, receber de parente, enfim, fake news. Já viu isso aqui? Já deu uma olhada nisso aqui? Porque a gente trabalha com informação. Então, eu acho que esse é o grande desafio. É falar de uma situação complicada, que envolve saúde, que envolve uma crise econômica muito séria, e também combater as fake news, que se tornaram um inimigo difícil também de combater. E é diário. E aí também tem os obstáculos, claro, né? A gente sai com 2 microfones, então é difícil de fazer o Fala Povo, que a gente chama, que é aquela enquete na rua, porque sai com 2 microfones, é um para mim, é outro para o entrevistado, aí tira do entrevistado, higieniza, passa o isopropílico, entrega para o próximo. Torna o trabalho mais lento e mais difícil, um trabalho que precisa ser ágil. Mas é necessário, né? Muitas entrevistas a gente tem feito assim, com a tecnologia, por Skype, Sim. por Zoom. Então, a gente vai tentando se adaptar dentro desse cenário que a gente está vivendo para tentar também trazer a maior segurança possível, né? Com certeza. Não, e eu acredito que, bem ou mal, é a maneira que a gente tem, né, também de se proteger, né? Acho que somos humanos como qualquer outro, né? Então, sendo necessário, temos que agir de uma maneira para a gente poder se defender, né, de um inimigo invisível, né? Que nem eu estava ouvindo uma frase hoje que eu achei bem peculiar, e ele é totalmente invisível, né? A gente não sabe aonde ele está, como chegar. Se a gente conseguir se proteger, é a maneira que a gente encontra. Vamos vir mais pro teu lado agora da tua rotina, vamos dizer assim. Tu já participou, né? Tu tens algum número, tipo, mais ou menos ideia de quantas matérias ou reportagens tu já fez ao longo da tua trajetória? Tu nunca já teve a contabilizar esses números, alguma coisa assim? Nossa, eu não tenho ideia. Porque assim, tem dias que a gente faz uma matéria por dia, tem dias que são mais matérias por dia, mas assim, olha, dá para fazer um bom número já, eu diria. É uma boa pergunta. Um dia eu vou fazer esse cálculo e eu te dou um retorno. Vou calcular quantas eu já fiz. Porque Tá já bom, são 5 anos de Record, 2 anos de Band, mais aí 1 ano de TV Com, já dá uns quase 8 anos. Então, multiplicar aí por uns 300, não dá uma margem de erro. O jornalista não é bom em matemática, mas eu vou fazer uma estimativa e eu te digo. Divulgar. Mas por que eu te pergunto isso? Porque com certeza tu participou de vários momentos felizes e tristes, normal, é a nossa rotina, a gente está ali para ser uma pauta, na hora da pauta lá acontece alguma coisa nova e tu tem que mudar. Como é que é para ti? Tem algum momento para ti que tu, poxa, ó, isso aqui marcou mais? Talvez tu já deu um spoiler lá no início, mas vamos ver se é isso mesmo. Tem alguma coisa que marcou para ti mais, que seja o que tu, poxa, não, realmente isso aqui me marcou, ou até mesmo alguma situação inusitada que tu vivenciou ao longo dessas 300, enfim, 400 reportagens que tu fez ao longo da tua trajetória? Olha, dei um spoiler mesmo já. Tá bom de percepção. Para mim, eu acho que maior cobertura assim, que eu já fiz. Tem muitas que eu tenho muito carinho, assim. Tem as enchentes de 2016, se eu não me engano, que a gente entrou na água mesmo e a água não era baixa. Região metropolitana, todos os dias acompanhando o drama das famílias, saindo de casa e levando o pouco que tinha.
Tem Copa América, que foi uma coisa que eu gostei muito de ter feito, porque Deve foi ser uma muito legal. invasão de pessoas de diferentes países. Isso para mim foi muito, muito legal mesmo de fazer. Mas assim, tá no meu coração mesmo uma cobertura que foi muito forte e muito impactante, que foi a cobertura do julgamento do Ricardo, porque eram anos esperando por justiça. A gente não sabia quantos dias a gente ia ficar em Três Passos, podia ser 3, podiam ser 11, enfim, a gente acabou ficando uma semana, era longe pra caramba de casa, o clima era muito pesado e era uma história que tinha marcado muito, não só, obviamente, o Rio Grande do Sul, não só Três Passos, o país todo, né? A história do Sim, pai vai notificar para a polícia, vai registrar a ocorrência do desaparecimento do filho, quando na verdade ele sabia o tempo todo que a criança não ia voltar para casa. Então, e a frieza, né? Não sei onde está o guri. Então, isso tudo, assim, um homem que era tido como um médico da cidade, um enredo que era um enredo muito doloroso e que a cidade toda queria por justiça. Então, ali, acompanhar tudo aquilo, toda aquela dinâmica, para mim, foi uma experiência muito impressionante. E o último dia, assim, a sensação que eu tive do último dia, a gente estava ao vivo, nós éramos a única emissora que estava transmitindo a sentença, derrubamos a nossa programação para transmitir ao vivo, desde o momento do Cidade Alerta até o fim do Rio Grande Record, para dar a sentença ao vivo para o nosso telespectador. E a gente estava com 2 equipes, uma equipe estava dentro e eu estava do lado de fora, com as pessoas que tinham, porque era proibido que se formasse qualquer aglomeração ali em frente por causa do... Não podia interferir no resultado do júri, então não podia ter pressão pública ali na frente. E a sim. população da cidade entendeu isso. Nenhum dia do julgamento teve ninguém na frente com faixa, barulho, nada, absolutamente nada. No último dia, quando a sentença, né, o Conselho de Sentença já tinha se reunido, já tinha dado seu veredito, ou seja, não tinha mais como ser influenciado por nada, a população inteira se reuniu na frente do foro e começou a gritar por justiça. E quando começou, porque era um julgamento que estava sendo transmitido ao vivo pela internet. Então, quando começou a dar o resultado daquele julgamento e começou a dar todos eles condenados por decisão unânime, aquela população toda com radinho de pilha no ouvido, comemorando e vibrando, aquela sensação, eu até hoje, assim, de lembrar, me arrepia, porque aquilo foi uma sensação, assim, indescritível, sabe? E eu acho que a cobertura que a gente fez, o resultado apareceu na audiência de uma forma surpreendente, porque a nossa audiência foi a maior da história da Record TV RS. Mas também eu acho que a gente fez um belo trabalho, assim, de mostrar o que estava acontecendo, a justiça sendo feita. Então é algo que eu tenho muito orgulho de ter no meu currículo. Sou muito grata por estar lá. Foi uma situação muito pesada, muito difícil, mas que bom que a gente... E, Sim. nossa, foi algo assim que não tem como esquecer. Eu posso imaginar. Não, é incrível a sensação. Claro, não estava em loco, né? Santa Maria está diretamente ligada ao caso também, né? Porque a avó, enfim, mãe moravam aqui, enfim, tudo mais. Mas é incrível, sabe? Porque eu espero, só para até comentar, pessoal, desativei os comentários porque talvez melhore a conexão. O pessoal estava comentando aqui que estava caindo, enfim, eu só desativei por isso. Daqui a pouquinho eu volto até para vocês interagir com a Paloma aqui. Mas essa sensação, sabe, é muito bacana, sabe, porque não sei vocês que estão nos assistindo, mas eu senti essa emoção que ela tentou colocar nas palavras, e eu imagino isso porque assim, é muito fácil, talvez, né, pensar na questão do coronavírus, pensar na questão de uma matéria, um caso tão, né, triste, humanamente falando, né, e impensável, como você bem citou, né? Porque talvez era um médico talvez renomado e que as pessoas nunca esperavam e a sangue frio, né? Sabendo de tudo que tinha acontecido, né? Entregar, enfim, não vamos entrar na questão
da questão daquilo que já foi decidido pela justiça, mas o ser humano, o repórter, ele também, né, tem que ter, né, a mentalidade e as pessoas que nos escutam, vamos dizer assim, que nós somos seres humanos, né? Então, eu fico imaginando o pós desligar a luz, né? Desligar a câmera, né? Sair do ao vivo ali, né? Tu deve ter desabado, né? Porque imagina, é uma semana toda consumindo aquelas informações, gerando material para poder divulgar isso a nível do Brasil. Obviamente foi um caso bem simbólico, vamos dizer assim. E eu fico imaginando essa situação. E aí eu entro na próxima pergunta. Como é que faz para separar essa chavinha, né? Como é que muda, né? Tipo, divide o cérebro, poxa, aqui eu tô bem e agora eu tenho que entrar ao vivo e depois eu tô mal de novo. Como é que é isso na carga emocional, né, de um jornalista, um repórter, que a gente vê como é que eu posso dizer assim? A gente vê o glamour na TV, vamos dizer assim, ó, o glamour, ela tá lá na TV, todo mundo me conhece, ok. Poxa, mas tem ser humano, tem sangue correndo nas veias, e tem uma hora que você vai ficar sozinha no teu quarto de hotel, lá em Três Passos, e que você vai desabar. Como é que é isso para um jornalista, para trazer um pouco desse lado mais humano, porque as pessoas conheçam também? Eu acho que assim, eu desenvolvi, não sei como, uma chavinha que vira durante um período longo. Então, nesses dias todos, eu tinha um pouco de dificuldade para dormir, por exemplo, em Três Passos. Era um pouco difícil, mas eu estava tão imersa naquilo que eu não parava para pensar muito. Assim, uma vez uma psicóloga me ensinou, na época da Boate Kiss, ela me ensinou assim: te ajuda a pensar que isso tudo é um filme? Se fosse um filme, te bateria dessa forma? Então, às vezes, eu tento desenvolver esses mecanismos. Não é real. A gente vai pensando em formas de não tentar assimilar tanto, não viver tanto a emoção daquilo. A gente fica mais em informação, informação, informação. O que eu fazia quando terminava o meu turno? Porque a gente se dividia em turnos. Eu voltava para o hotel, eu estava num hotel em outra cidade, uma cidade próxima. Eu continuava assistindo pela internet a transmissão do julgamento e anotando. Então, assim, eu não me permitia muito sentir, sabe? Anotando de uma forma mais técnica e estudando o meu código penal que eu levei. Então, eu estava ali do lado o tempo inteiro, olhando Sim. e analisando e anotando. De uma forma, assim, muito... sem parar para pensar. Não parava para pensar. Teve um dia que colocaram num telão a imagem do corpo. Da necrópsia e aí era uma situação bem complicada, era uma imagem bem forte, enfim. Ali bateu. Ali eu senti que... E aí a sorte é que já estava no fim. Quando terminou, era a minha última noite, a gente já ia voltar no dia seguinte, já tinha saído a sentença e tal, tinha terminado. Ali, quando eu cheguei no hotel, depois de jantar, depois de tomar banho, de deitar para dormir, que já tinha terminado, missão cumprida, aí, assim, eu acho que eu chorei uma noite inteira. Eu liguei para casa e eu passei a noite inteira chorando, pensando naquele menino. Então, assim, eu chorei. E depois acho que eu fiquei em Porto Alegre ainda umas 2 noites sem dormir direito. Depois passou. Uma vez um colega meu, que eu gosto muito, um cinegrafista, que trabalhou comigo nessa cobertura e trabalhou comigo também depois em Santa Maria esse ano, porque a gente foi, porque tinha expectativa do julgamento. Ele falou que eu sentia muito as coisas, assim. Eu me colocava muito no lugar das pessoas. E que isso, às vezes, não fazia bem. E é verdade, assim. Às vezes a gente se coloca demais, né? Então, por exemplo, Santa Maria também. A gente entrou na boate esse ano para mostrar como é que tava, 7 anos depois. E é impossível entrar e não pensar naquelas pessoas que estavam ali dentro. Não tem como. Perdão. E aí, naquela hora ali, a gente gravou e tal. Saiu de lá. Falei, eu preciso tomar um banho. Foi pra isso, se importa da gente voltar no hotel? E eu fiquei com uma sensação ruim o resto da noite. Teve uma hora que ele me olhou e falou, não tá legal, né? Falei, não. Ele disse, vamos fazer o seguinte? Vai pro hotel, descansa, qualquer coisa me avisa,
eu vou seguir aqui, porque logo depois a gente tinha a vigília. Ele falou, qualquer coisa eu faço mais umas imagens e tal, descansa. Qualquer coisa avisa a gente se não tiver legal e tal. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ir desenvolvendo mecanismos. Tem horas que não dá, né? A gente ouvindo Sim. histórias, assim, é impossível. Mas, né, todo mundo é humano, é impossível a gente não se colocar no lugar do outro. Mas a gente tem que ir desenvolvendo mecanismos. Então, eu acho que eu me envolvo tanto no trabalho que eu não paro para pensar. É aquela história da adrenalina. Uma coisa Sim. atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E aí, quando para, relaxa, assimila, é inevitável, né? Mas eu tento também, assim, não viver muito aquilo. Porque eu também penso assim, deu, foi, né? Assim, no caso do menino Bernardo, foi, justiça foi feita, caso encerrado, eu acho que eu fiz a minha parte no que eu podia ter feito, a gente mostrou o que dava para ter mostrado, e é isso aí, não dá pra gente ficar remoendo e vivendo muito isso, Sim. também não faz bem, né? Com certeza. Não, na verdade, quando eu te faço essas perguntas, o objetivo aqui, para quem está nos acompanhando, e eu comento que as lives ela tem um alcance muito grande e as pessoas, muitas delas não vão ver ao vivo, elas vão ver depois, até para responder o pessoal ali, ela fica lá no IGTV, depois eu vou marcar todo mundo, a Paloma e divulgar ali, para que vocês também assistam ao longo do tempo. Mas assim, eu te entendo exatamente porque quando a gente faz uma pergunta dessas, não é para trazer o lado triste da história. A gente tem aqui, tenho aqui vários e vários Claro. colegas de curso e até para que as pessoas consigam entender que não é fácil, né? Poxa, você tem ali, o jornal tem ali o seu período de transmissão, sei lá, 50 minutos, uma hora e meia. Num caso como o do Bernardo mesmo, talvez muda a programação, derruba a programação, como você falou, mas tem um tempo, né? Só que esse tempo ele não é o tempo que o jornalista se prepara para fazer a matéria. Não vai muito além disso, né? Só para elucidar, né? Para fazer a tua entrevista aqui, eu me preparei, sei lá, acho que eu devo ter pesquisado 5, 6 horas um pouco da tua, me aprofundei na tua vida profissional para poder fazer a entrevista contigo. Claro que não 6 horas diretas, obviamente não, mas talvez ao longo disso, entre o contato contigo, entre agendar a entrevista contigo, conversar ali certinho, aguardar o teu retorno, montar a arte, tudo demanda tempo, né? Então é isso que eu comento, né? E falo para o pessoal para poder entender, né? Que vai muito além. E é muito bacana esse relato que tu traz para a gente e oportuniza que a gente conheça também esse lado teu, pessoal, porque os colegas que estão acompanhando podem ver que realmente, né, não é fácil ser jornalista. Tem a timidez que tem que ser deixada de lado no ponto de vista pessoal, porque tu não pode ser tímido, entre aspas, tem a timidez com a questão do frio da barriga, mas tu também tem que ser muito, muito humano, né? Tu tem que ser muito, entender o lado da outra pessoa e principalmente, né, sei lá, não é frio, não é essa palavra, mas é entender que, eu vou pegar também o que tu falou, entender que o caso já está resolvido e que tem um novo caso e que, sei lá, amanhã tu tem que contar uma notícia boa e talvez depois de amanhã tem uma notícia triste e assim a vida corre e é assim que acontece. Muito bacana esse teu relato, então acho que elucida muito, né, aquilo que a gente vive na academia como alunos, né, e que na prática eu tenho certeza que é talvez bem mais, né, pesado e muito mais direto. O que eu vou fazer então? Eu tenho mais duas perguntas para te fazer. O Instagram, Tá. ele limita a 1 hora, né? Então ele já está me avisando aqui que falta 1 minuto e 40 segundos. Faz 1 hora já que a gente está conversando, passa muito rápido, né? Quando a gente tem um bate-papo bacana demais. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pausa aqui, vou encerrar essa primeira parte de uma entrevista, assim, ó, muito bacana, especial demais, humana demais. Eu estou adorando, né? Passou o ponto de vista daquela adrenalina e do frio da barriga, porque é uma honra estar falando contigo e já está muito legal. Eu tô me sentindo à vontade, espero que você também. E eu vou fazer então essa pausa e já volto, né? Então, para fazer as duas últimas perguntas finais, o pessoal que está nos acompanhando aí, e que se você está assistindo aí em outro horário, tem a parte 2 aí, essa parte acaba agora, mas a gente tem a segunda parte logo na sequência. A gente já volta, tá bom, pessoal? Até daqui a pouquinho.